Uma boa noite para quem nos acompanha nesta quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal julga responsabilidade de administração pública em dívida de terceirizado. Vamos ouvir o ministro Luiz Roberto Barroso. O relator ministro Nunes Marques votou pelo provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a responsabilidade subsidiária da administração pública. Primeira turma do STF autoriza a extradição de um venezuelano para responder na Venezuela a acusação de homicídio. Superior Tribunal de Justiça define que nova regra sobre feriado local se aplica a recursos já interpostos. Eduardo Kovaleski. A nova norma permite que tribunais corrijam falhas ou desconsiderem a falta de comprovação de feriado local, desde que a informação esteja no processo eletrônico. E ainda o Conselho Nacional de Justiça apoia a formação de juízes em início de carreira sobre tema penal e socioeducativo. Agora são 6 horas e 14 minutos. O Radar da Justiça está no ar. Rádio TJ Minas. Radar da Justiça. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou a sessão de hoje tratando do recurso extraordinário com repercussão geral, em que o Estado de São Paulo questiona a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que o responsabilizou por parcelas devidas a um trabalhador contratado por prestadora de serviço. A controvérsia é sobre a legitimidade de transferir à administração pública a obrigação de comprovar que não teve culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas devidas a trabalhadores terceirizados. No início da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, fez uma retrospectiva do julgamento que passou da sessão virtual para a presencial após pedido de destaque do ministro Edson Fachin. Vamos ouvir. Na sessão virtual iniciada em 15 de novembro de 2024, o relator ministro Nunes Marques votou pelo provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e afastar a responsabilidade subsidiária da administração pública. Na ocasião, o relator propôs a seguinte tese, em 3 itens. 1. Não há responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova. Proposição 2. Haverá comportamento negligente quando a administração pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. E terceiro e último, nos contratos de terceirização, a administração pública deverá exigir 1. Da contratada, a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados. E 2. Adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior. E o relator, ministro Cássio Nunes Marques, apresentou mais uma vez o relatório e no voto reiterou as obrigações da administração pública. Vamos ouvir. É ônus do ente público demonstrar que cumpriu os deveres de boa escolha e fiscalização contratual adequada, periódica, documentada e publicizada, voltados a impedir o inadimplemento trabalhista da empresa contratada, englobando, no mínimo, a existência de regulamentação prevendo o modo e a frequência da fiscalização por seus agentes do cumprimento das obrigações trabalhistas e a efetiva realização das fiscalizações em relação à empresa. Agora o julgamento segue em andamento no Supremo Tribunal Federal. E do Supremo Tribunal Federal nós vamos para o Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a Corte Especial definiu que nova regra sobre feriado local se aplica a recursos já interpostos. O repórter Eduardo Kovaleski é quem traz essa definição do STJ para a gente. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, decidiu que a Lei 14.939 de 2024, que altera regras sobre feriados locais em recursos judiciais, deve ser aplicada mesmo a processos já em andamento. A nova norma permite que tribunais corrijam falhas ou desconsiderem a falta de comprovação de feriado local, desde que a informação esteja no processo eletrônico. Anteriormente, a omissão tornava o recurso intempestivo.
O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a lei não altera os requisitos de admissibilidade, mas impõe ao judiciário o dever de corrigir vícios. Ele reforçou o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no Código de Processo Civil, CPC, para evitar excessos de formalismo e priorizar a solução das lides. Decisões monocráticas que declararam intempestividade poderão ser revisadas mediante comprovação do feriado. A medida visa agilizar processos e reduzir obstáculos técnicos. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. No próximo bloco, CNJ apoia a formação de juízes em início de carreira sobre tema penal e socioeducativo. E ainda, STF autoriza a extradição de venezuelano acusado de homicídio. Agora são 6 horas e 19 minutos, a gente volta já. Radar da Justiça. Mais de 70 juízes e juízas participaram de uma aula promovida pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas no curso de formação inicial de magistrados da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O curso é uma iniciativa contínua para capacitar juízes e juízas em início de carreira. Esta é a segunda edição, com a participação do departamento, que ao todo já apoiou a formação de 157 pessoas. Um dos assuntos foi o Plano Pena Justa, criado pelo CNJ e pela União para enfrentar a situação inconstitucional nas prisões brasileiras, atendendo à decisão do Supremo Tribunal Federal. O plano estabelece mais de 300 metas em temas que incluem a redução da superlotação, a ampliação do trabalho no cárcere e a melhoria de condições de infraestrutura e também de higiene. Os magistrados puderam conhecer as estratégias do plano e também discutir a implementação deles nos tribunais. Já no sistema socioeducativo, foram abordadas a regulação de vagas, a audiência concentrada, a importância dos planos individuais de atendimento para garantir um acompanhamento mais efetivo dos adolescentes em cumprimento de medidas. Agora são 6 horas e 21 minutos, a gente volta a falar do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o STF autorizou a extradição de um venezuelano acusado de homicídio. A primeira turma levou em conta que ele praticou delitos comuns e não um crime político, como explica o repórter Bruno Moreira. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal autorizou por unanimidade a extradição de um venezuelano para responder em seu país à acusação de homicídio. Carlos Eduardo Hernandes é acusado de cometer o crime em julho de 2018 em Caracas, capital da Venezuela. Ele foi preso em Manaus em agosto de 2023. Segundo o processo, Hernandes teria feito vários disparos contra 2 pessoas durante uma tentativa de roubo. Uma das vítimas morreu e a outra ficou ferida. No Brasil, ele entrou com pedido de refúgio que foi negado pelo Comitê Nacional para os Refugiados. A Defensoria Pública da União, responsável pela defesa, argumentou que o pedido de extradição deveria ser rejeitado porque a Venezuela não teria condições de garantir o devido processo legal contra o cidadão. Para a relatora, ministra Carmen Lúcia, a argumentação foi genérica e não há comprovação no processo das possíveis consequências para o extraditado em seu país natal. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. A seguir, você confere o que é notícia nos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora aos destaques nos tribunais brasileiros. Justiça Federal da 4ª Região registra crescimento na conciliação de processos. O destaque é de Cristina Mara. A Justiça Federal da 4ª Região registrou um crescimento de 18,30% no número de processos judiciais resolvidos por meio de soluções autocompositivas no ano de 2024. Foram mais de 87 mil processos conciliados, um aumento em relação aos 74 mil registrados no ano anterior. Na seção judiciária do Rio Grande do Sul, mais de 33 mil acordos foram formalizados. No Paraná, 30 mil. E em Santa Catarina, esse número superou 23 mil processos. Tribunal Goiano convida prefeituras para a Semana Nacional da Regularização Tributária. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás convida as prefeituras a participarem da 2ª edição da Semana Nacional da Regularização Tributária,
que será realizada dos dias 17 a 21 de março de 2025. O objetivo da campanha é estimular a obtenção de acordos entre as partes envolvidas, propiciando ao devedor a regularização de débitos e ao ente municipal o recebimento mais rápido do crédito tributário. Justiça Maranhense verifica a situação de crianças e também de adolescentes abrigados em instituições. Mércia Lívia. A primeira vara da infância e da juventude de São Luís vai realizar reavaliações, inspeções e audiências concentradas para verificar a situação das crianças e dos adolescentes em acolhimento institucional na capital. Os diretores dos abrigos deverão juntar documentação como termo de guarda e autorização de apadrinhamento afetivo, tanto das crianças e adolescentes acolhidos quanto das partes envolvidas no processo. Tribunal de Pernambuco lidera ranking de crimes dolosos contra a vida. Sandra Pedrosa. O Tribunal de Justiça de Pernambuco lidera o ranking nacional do Conselho Nacional de Justiça pela quantidade de ações penais por crimes dolosos contra a vida julgados em 2024. Entre todos os tribunais brasileiros, incluindo pequeno, médio e grande porte, o tribunal realizou mais de 7.200 julgamentos de ações referentes a esse tipo de delito. O resultado foi divulgado pelo CNJ pelo Mapa Nacional do Tribunal do Júri. Agora são 6h27. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. E você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite. Até amanhã.